Olha, a gente falou agora há pouco de quatro rodas, eu queria dizer para vocês que o Ernesto gosta muito de carro. Você entende de mecânica de automóveis? É igual a Copa do Mundo, eu cubro sem saber futebol. Eu ando sem saber como você funciona. nunca me falou isso, é eu verdade? Ando como... Não entendo nada. Você não entende nada desse negócio? Se quebrar, eu tô ferrado. Eu tenho que ter um telefone de alguém. Você não entra debaixo do carro para ver uma mangueira, uma coisa. Uma vez eu tive uma Isetta, lembra da Isetta? Aquele carrinho? Home Isetta? A Home Isetta foi a versão feita no Brasil. Isso. Eu tinha uma BMW Isetta, que é a versão feita na Alemanha. Porque a brasileira é muito mais rara. Aquela pequenininha com duas rodinhas na frente e uma rodinha atrás, assim? Não, duas atrás. Duas atrás e uma duas atrás. É que elas são tão juntinhas que parece uma só. Mas é isso, são 4 rodas e tem uma porta de geladeira, assim, na frente. É uma só que abre assim. Isso. Na verdade é assim. É que o microfone está na minha frente. E é curioso, porque a fábrica que inventou esse carro era uma fábrica chamada ISO, na Itália, lá do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, né? E eles fabricavam motonetas, que a gente chama tudo de lambreta, né? Mas lambreta é marca, igual Gillette, né? Então, eles fabricavam motonetas, pequenos veículos de 2 rodas com motorzinho, e eles fabricavam geladeira. E eu acho que alguém lá, algum gaiato lá falou, vou juntar as duas coisas. Mas eu vou botar um motor na geladeira. E inventou essa porta que abre pela frente, assim, né? Você tem carro antigo? Tenho. Eu gosto muito, tenho uma Rural. Eu já tive 1960. Rural Willys. Você chama de verde? É verde ou é azul? Não, é aquela azul. Cor? É a chamada saia blusa. Essa era o termo. Olha, o que eu acho mais legal, por que é saia e blusa? Porque metade dela é azul, metade é branca. Metade é branca. A metade de baixo é azul, a saia, e a metade da blusa é branca. O que eu acho fantástico no automóvel é que ele é a história ambulante, né? Você vê, fala de costumes, fala de tradições. Esse carro, por exemplo, é um carro que foi construído no pós-Segunda Guerra Mundial, em cima do chassi do Jeep. O Jeep foi inventado para as Forças Armadas Americanas se deslocarem nos campos de batalha. Era um carrinho que pesava pouco mais de 400 quilos, que tinha que aguentar qualquer tranco, carregar 4 soldados e um armamento, e era isso. E tinha que ser leve, e os caras jogavam de paraquedas. Vinha meio desmontado, caía no chão, os caras juntavam ali 4 soldados, montavam o carro e saíam andando. Então, isso aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, sobrou um monte. O motor, o chassi e tal, né? Os caras falaram, bom, então vamos fazer um carro em cima dessa plataforma. Você vê que a plataforma era outra. A plataforma... E desculpa, eu fico te chutando aqui, esse estúdio imenso e nós dois aqui. Mas os donos lá da Willys resolveram fazer um veículo que eles chamavam de outro nome, mas que veio a ser, no Brasil, ganhou o nome de Rural. Eles faziam também na Argentina, chamava Estanciero. Fizeram no Japão, chamava J35. Você tem Fusca também? Tem um Fusca. Na verdade, eu não. Quem tem Fusca é a Elisa, minha filha. Eu fiz a malandragem lá. Quando ela fez 18, eu falei, preciso dar um carro para essa menina. Você tem também um SP. Que tem muita gente que não conhece. Você tem um SP, não tem? Tive, não tenho mais. Não tem mais. Não tenho mais. Tem um Carmanguia. Ah, tem um Carmanguia. Isso, sim. Então são os carros nacionais icônicos, né? São carros muito interessantes. E eu acho que o automóvel é assim, a manifestação mais palpável e mais próxima da gente de tecnologia. Claro que hoje em dia cada um carrega uma maravilha tecnológica no bolso, que é o celular. Mas quando nós éramos crianças, né, Tramonte? Apesar de você ser muito mais velho que eu, quando a gente era criança, o que era o aparelho mais tecnológico, mais sofisticado aqui? Nós não, nossos pais, se eles estivessem muito bem de vida, eles teriam acesso a um automóvel. E a nossa vontade, talvez, era de ser adultos como eles e ter um automóvel. Então, a nossa geração cresceu querendo ter automóvel. Minha filha, eu comprei um Fusca 93 para ela, um Itamar, mais um aspecto da história que a gente pode evoluir, mas não precisa ser dito. Mas assim,
cada veículo carrega a história do seu tempo. Ele tem ali costumes, o nome dele já diz muito, a cor, o jeitão do carro, quem usava, né? Eu lembro de uma professora de português, de literatura, numa época em que as professoras eram bem remuneradas, ela ia dar aula lá em Ribeirão Preto de Bel Air. Ela tinha um Bel Air. Era um baita de um carrão americano, parecia uma banheira. Enorme. Era a Dona Anice. Dona Anice, poderosa. E ela era. Olha só, né? Então você vê, você podia medir o poder aquisitivo de uma pessoa, da sua profissão, da sua importância relativa na sociedade, através do carro que ela tinha. Olha só. Agora, esses carros antigos, muitos donos de carros antigos participam de competições com esses veículos. Lógico que não são competições voltadas pela velocidade, para o carro que tem o motor mais potente, ou que anda mais rápido e tal. Tem um pessoal que faz modificações, né? Tem gente que modifica o carro antigo, às vezes só fica casca. Mas aí vai correr e coisa e tal. Né? Isso já era feito há muito tempo. Mas, assim, hoje em dia, o pessoal que preza pela originalidade, porque isso aí é igual. Um dia eu conversando com o William Bonner, que também gosta de carro antigo, mas ele gosta de carro de outro tipo. Então, nós estávamos conversando e concluímos que nós todos éramos do mesmo hospício, mas cada um de uma enfermaria diferente. E uma ala diferente. Uma ala ali, o pessoal do terceiro andar, do quarto. Então, assim, eu gosto de originalidade. Para mim, o que importa num carro antigo é que ele se pareça na medida do possível. Claro que tem muita coisa que você precisa substituir, quebra uma peça e às vezes não tem o original, mas você tem um cara que fabrica, que faz, não sei o quê. Lá na China, como sempre, tem muita coisa. Muita gente levou ferramental de velhas indústrias para a China e reproduz peças antigas, porque existe um mercado para isso. Nos Estados Unidos, como sempre, né, o grande motor do consumo mundial, lá tem muito carro antigo. E esses carros que se transformaram em carros antigos, eles foram para lá como carros novos na época, contemporâneos. Eles foram ficando e hoje tem um mercado de peças. A fábrica já fechou. Mas tem um cara lá na China que fabrica e vende para uma loja lá no interior dos Estados Unidos. Tal. E é assim que funciona. Então você tem peças. Porém, todas elas procuram reproduzir as originais. E assim você consegue manter um carro dentro de um certo grau de originalidade. Originalidade essa que até tem reconhecimento por lei. Né? Vocês já devem ter visto andando por aí carros com placas pretas. Isso. Né? As placas pretas são as placas que indicam que aquele é um carro de coleção. E isso é algo oficial e tem critérios. Tem uma lei que diz você tem que ter pelo menos tem uma pontuação e que vai de 0 a 100, e você tem que ter mais de 80 pontos de originalidade, o que não é necessariamente 80%. O pessoal fala assim, tem que ser 80% original pelo menos. É difícil, como é que você vai medir originalidade? Né? Então você tem em porcentagem. Então são pontos, né? Eles atribuem lá, tem uma tabela, o que significa se o cara está andando com pneu original. É um X de pontos. Teus carros têm placa preta? Tem. Eu fiz questão de emplacar, fazer direitinho, até porque eu considero que algum dia haverá restrições à circulação desse tipo de veículo. São veículos que não foram preparados para os níveis de poluição, por exemplo, aceitos hoje em dia. Né? O carro antigo queimava combustível como se não houvesse amanhã. Né? Então, um carro de coleção pode ser... Eu já tive um carro aqui, por exemplo, que era um carro inglês. Um MG inglês, 1948. A direção dele do lado errado, do lado inglês. Você não pode andar com um carro desse aqui, a menos que ele seja de coleção. Entendeu? Então esse tipo de coisa. Aí isso é permitido. Isso pode. Nesse caso pode. Porque aí, pelo contrário, você não pode mexer, porque ele tem que ser original. O original dele era a direção do lado direito. Então, eu andava por aí com aquele carro do lado errado, mas procurando não fazer muita besteira. Mas você vê, então, eu fico imaginando, em algum dia, como já acontece na França, por exemplo, carros de coleção não podem circular em Paris durante os dias de semana. Porque já se supõe que os níveis de poluição estejam no limite. Então, eu não quero carro velho aqui. Fala, não, mas não é velho, é antigo, não quero saber.
diz a autoridade. Claro, preocupada com a saúde pública. Então, quando você tem um carro que é oficialmente reconhecido como um veículo de coleção, você pode ser que chegue em algum momento que você tenha que ter um tratamento diferenciado para ele. Tal. E você, quando sai com um carro antigo seu, você sai a caráter, você põe uma roupinha? Não, também não. Isso aí deixa o pessoal da Harley Davidson. Harley Davidson já... Você já viu algum cidadão andando de Harley Davidson com roupa normal, comum? Não, roupa comum, não. Tem que ter uma jaqueta ou colete. Colete de couro, com o nome do clube que ele participa atrás. E deixando bem claro o seguinte, eu não sou motociclista, eu sou Harley Davidson. Harley Davidson, né? outra coisa. Não misture as coisas, não misture as estações, não. Então tem isso, é tribo. E é engraçado, né? São umas tribos curiosas. Agora mesmo teve as 1000 milhas brasileiras. 1000 milhas é Mille Miglia. De novo, voltamos para a Itália, né? Mille Miglia é uma prova tradicionalíssima que tem no norte da Itália. Acontece todo ano, ao longo de 4 dias, mais de 200, 300 veículos. Alguns não são nem considerados clássicos, são veículos históricos, são carros com mais de 100 anos. Coisa... Então os caras pegam e botam aquilo numa competição. Aí, respondendo a tua pergunta, que eu deixei sem resposta mais lá para trás. Você não está apostando corrida. Você está mostrando a sua capacidade de fazer determinados trechos, né, em velocidade pré-estabelecida pela organização da prova durante tal tempo. Então o cara olha e fala assim, essa ladeira aqui, vamos falar que aqui vai ter que subir essa ladeira a 47 km por hora ao longo de 3 minutos. Aí você fala, isso é brincadeira, palhaçada, isso dá para fazer a pé. Não, mas quero ver você fazer isso com um carro de 100 anos de idade ou com 50 anos de idade, que não tem o mesmo controle do acelerador que você tem num carro moderno. Né? Então, é esse tipo de prova que é uma das tais das 1000 milhas. E tem a versão brasileira aqui. O MG Clube do Brasil tem a exclusividade do uso dessa marca, inclusive. E aí você tem um grupo foram acho que cerca de 50 veículos, não são os 200, 300 que tem na Itália, mas o pessoal disputou aqui em Lindóia e imediações, Águas de Lindóia, aqui no interior de São Paulo. E assim, você movimenta a economia, né? Porque isso aí movimenta o turismo, você movimenta uma reunião de uma série de máquinas raras, bonitas, sempre muito bem tratadas, porque elas têm que estar prontas para poder encarar a estrada. Né? Então você tem um mercado importantíssimo. Assim, a Federação Brasileira de Veículos Antigos, que reúne dezenas de clubes ao redor do Brasil, fez um levantamento recentemente, assim, eu não lembro na ponta da língua, mas olha, tem mais de 3 milhões de brasileiros que se declaram colecionadores de veículos antigos. Olha só. É gente pra burro. É gente pra chuchu. E ou era 1 milhão e 3 milhões de veículos. É uma coisa assim. Tá. Mas é nessa escala. São números grandes. São números grandes. Claro. Né? E assim, que as pessoas gastam, eles fizeram um estudo de quanto gastam por ano. Então, isso movimenta valores importantes na economia. Né? Você diz, é um bando de maluco. Também, mas eles movimentam a economia. São malucos que consomem, que vão num hotel, passam lá 3, 4 dias, ou às vezes fazem passeios, vão a restaurantes. É gente endinheirada, sim. É claro que não é um passatempo de quem está contando economicamente o dinheiro para poder se alimentar. Claro que não. E eu compreendo que num país como o nosso, tão cheio de desigualdades, exista gente que até olhe meio torto para esse tipo de atividade. Concordo, é difícil às vezes aceitar. Mas também acho que as pessoas que, né, tiveram um privilégio por uma razão ou por outra e conseguiram chegar a esse nível de consumo, que pode se dar o luxo de dizer, eu vou ter um carro só para passear. Né? Esse não é o meu veículo de transporte, é um veículo de passeio. Mas esse cara está pagando um mecânico, está pagando uma oficina, está pagando uma garagem, está pagando um funileiro, ele compra peça, ele vai passear com esse veículo, ele consome. Isso tudo tem também uma importância social significado. E tem cultiva uma memória.
né? Eu falei agora há pouco que eu tenho um Fusca Itamar. Por que era o Fusca Itamar? Porque você deve estar lembrado, a Volkswagen do Brasil fabricou Fusca no Brasil, era o último país do mundo onde a Volkswagen fabricava Fusca até 1986. Quando ele parou de fabricar, e depois, né, aconteceu, né, o final da década de 90 e coisa e tal, e lá em 93 ou foi em 92, não me lembro direito, quando o Collor sofreu impeachment, e assumiu o vice-presidente, o Itamar, ele sempre falava que ele gostava de Fusca. Impeachment 92. Que legal. Saída 92. Então o Itamar assumiu dizendo que bacana mesmo era o tempo do Fusca, não sei o quê, do pão de queijo, ele tinha aquele jeito dele simplório e tal. A Volkswagen rapidamente chegou e falou: senhor presidente, mas se o senhor quer o Fusca, a gente faz o Fusca, né? O senhor ajuda a gente aqui com umas coisinhas aqui, mas enfim, houve ali alguma forma de intercâmbio, de interesses, né? E eles fizeram o Fusca, que obviamente começou a ser chamado de Fusca Itamar. Itamar, Né? Por causa aí voltaram a fabricar de 93 a 96, aí acabou.